Abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 3. Esse capítulo ele pode ser descrito como contendo uma boa e uma má notícia. Geralmente, quando vamos dar boas ou más notícias, a gente pergunta para a pessoa assim, né? Você quer as boas ou a más primeiro? E a tendência nossa é dizer, não, uma das mais agora, que depois com a boa alivia. Não é? Eu vou manter o padrão. Eu vou começar com as más. E a má notícia, eu vou justificar mais adiante essa questão da má notícia, mas vamos por enquanto deixar assim. A má notícia é que Romanos 3 nos afirma, nos faz compreender que ninguém atende os requisitos da justiça de Deus. Logo, toda a humanidade está debaixo da condenação divina. Essa é a afirmação, é a má notícia que Romanos 3 dá. E apesar dessa má notícia, há uma boa notícia. A boa notícia é que, embora o homem não possa produzir justiça própria suficiente para agradar a Deus, o nosso Deus, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, providenciou para nós uma justiça que está disponível. Está disponível a todas as pessoas que, tendo por base a fé em Jesus Cristo, confiarem na provisão de Deus. Então, esse capítulo ele vai desde a má notícia da condenação do pecador até as boas novas ou a boa notícia da justificação pela fé. E é um espetáculo falar sobre isso. Mas antes vamos mais uma vez fechar nossos olhos e clamar que Deus venha ao nosso encontro, que por sua misericórdia sejamos confrontados e tomemos decisões que nos aproximem dele, com corações quebrantados, contritos e gratos por tão grande amor que nos foi dado através de Jesus. Oremos. Santo e amado Deus, mais uma vez nos colocamos gratos diante de Ti pela Tua bondade, pela Tua justiça, pelo Teu amor, por tão grande salvação que recebemos em Jesus Cristo. E eu Te peço agora, ó Pai, pela vida de cada um aqui nesta noite, que possamos compreender, ó Pai, a extensão dessa justiça de Deus. Como o Teu amor, ó Pai, nos alcançou, nós que, sem Cristo, estávamos perdidos e condenados, a estarmos para sempre separados do Senhor. A Tua justiça, ó Deus, perfeita e santa, vem e nos alcança de uma maneira graciosa. Isso deve gerar em nós um coração profundamente grato, mas ao mesmo tempo, ó Pai, um profundo temor diante da realidade de que ainda somos pecadores. Por isso eu peço, tem misericórdia de nós, abre nossa mente e nosso coração, para que possamos compreender o que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então. Eu quero ler com vocês dos versos 1 ao 26. Pastor, mas o capítulo vai até o verso 31. Eu sei. É que os versos 27 ao 31, eles são uma conclusão, um resumo dos versos 1 a 26 e a introdução do capítulo 4. Então nós vamos ler, para aquilo que vamos fazer ou refletir nesta noite, dos versos 1 ao 26, e eu vou ler o primeiro versículo, vamos fazer como fazemos na EBD. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos vão de 2 em 2, ficando de pé, ou melhor, ficando de pé e de 2 em 2 versículos, vamos lendo até o verso 26. Eu vou ler o verso primeiro e, por favor, já se prepare alguém aí para ficar de pé e ler os 2 próximos versículos. Que vantagem há, então, em ser judeu
Ou que utilidade há na circuncisão? Okay. Manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Sendo justificado gratuitamente por sua graça por meio da redenção, e há em Jesus Cristo. Okay. Propiciação. Amém. Obrigado. Muito bem. Antes de nós entrarmos, propriamente dito, na boa e na má notícia, ou na má e na boa notícia, vamos ver como é que o apóstolo Paulo ele lida com duas objeções, duas confrontações. Na verdade, as conhecidas manipulações que temos falado nos estudos de quarta-feira, dos fariseus ali, naquele convívio com Jesus, é aquela mesma turma que manipulava a lei para favorecer as suas conveniências, se julgavam especiais, se julgavam melhores do que os outros, e eles criam uma situação, ou duas situações tensas aqui para o apóstolo Paulo, tentando, através das suas objeções, criar um ambiente de confusão e de dúvida, e dos versos 1 a 8, o apóstolo Paulo combate essas objeções. Os judeus, no primeiro momento, eles estavam questionando o apóstolo Paulo da seguinte maneira:
Paulo, a situação é a seguinte, pelo que você disse no capítulo 2, e aí eu sou obrigado a dar uma paradinha para relembrar o que ele disse no capítulo 2, olhem um pouquinho aí nos versos 25 a 27. Na verdade, deixa eu citar o verso primeiro. No verso primeiro eles dizem, né, que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Eles acusam Paulo, então, de perder todos os... Como se Paulo estivesse dizendo, vocês não são nada, vocês não têm direito nenhum. Mas em cima daquilo que Paulo disse no finalzinho do capítulo 2, nos versos 25 a 27, que vocês têm aqui também no slide e nas suas Bíblias. O apóstolo Paulo termina o capítulo 2 dizendo assim, a circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. O apóstolo Paulo vem respondendo a essas acusações porque eles estão numa situação tensa. Lá, um pouquinho antes disso, no versículo 21, Paulo disse, você que ensina os outros não ensina a si mesmo. Você que prega contra o furto, furta. E um pouco mais adiante, ele vai dizer que o testemunho dos judeus é tão ruim que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa deles. E eles agora estão como um gato no cano da parede que você vai tentar pegá-lo e ele arrepia. É mais ou menos isso que está acontecendo agora e eles estão tentando contra-atacar o apóstolo Paulo com essas afirmações, mas que vantagem tenho eu, então, em ser judeu? Parece que não vale nada. E nós podemos agora até esperar que o apóstolo Paulo diga, vocês realmente não valem coisa nenhuma. É aquela coisa que nós falaríamos meio irados, né? Querendo uma certa vontade de nos vingar. Mas, obviamente, o apóstolo Paulo não fez isso. Muito pelo contrário, ele afirma no verso 2, vocês têm muitas vantagens ainda. Muitas. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. A questão é que isso, para eles, essa verdade especial de que Deus deu a eles o privilégio de serem os guardadores da lei, aqueles que não guardariam dentro de uma caixa, mas seriam com suas vidas, com esse temor ao Senhor que a lei deveria produzir, deveriam ser porta-vozes da mensagem, da palavra de Deus, mas não, eles estão querendo status, posição, e não estão preocupados com o propósito da lei. E eles revidam, diziam os judeus, mas que benefício tem isso agora? Qual o benefício depois de tudo que você disse? E o apóstolo Paulo responde, a vantagem de ser um judeu é que Deus tem ainda promessas não cumpridas para vocês. Muitas coisas se cumpriram. Algumas que vocês deveriam crer, não creram. Mas ainda existem outras por vir para a nação de Israel. E essas promessas serão literalmente cumpridas. Falaremos mais sobre isso no capítulo 11. Mas Paulo deixa isso explícito para eles. E é nessas promessas que eles estão por se cumprir que o judeu deveria ter toda a sua esperança e confiança no que está por vir. Os versos 3 e 4 nos mostram que a coisa não andou muito assim. E poderíamos até pensar, por que Deus tem tanto interesse em abençoar esse povo depois de tanta infidelidade? Os judeus rejeitaram o Messias na sua primeira vinda. Não somente rejeitaram, como o entregaram à morte. Aí Paulo vai e responde nos versos 3 e 4. Que importa se alguns deles forem infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, o Deus para o qual vocês demonstraram tanta infidelidade,
ele é absolutamente fiel e verdadeiro. Enquanto o homem mente, manipula, engana, o Deus que promete é fiel e verdadeiro. Ele cumpre aquilo que afirma. Deus é fiel mesmo quando, do outro lado, a pessoa ou as pessoas são infiéis. E é isso que fica explícito aqui dentro no sentido dos versos 3 e 4. Logo, esse verdadeiro judeu, ele poderia esperar as bênçãos futuras de Deus sobre a nação de Israel, porque ele poderia confiar na fidelidade de Deus, apesar do seu pecado. Mas a questão é que a mente obscurecida pelo pecado, e aí não é apenas do judeu, a nossa também, a mente que o pecado obscurece com as suas inverdades, ela não compreende os privilégios espirituais. E aqui, voltando aos judeus, mais uma vez eles argumentam e vão com a segunda argumentação, objeção contra Paulo, dizendo: mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? E aqui Paulo diz que está usando argumentos humanos. Em outras palavras, para ficar mais acessível, eles estão dizendo o seguinte: se o pecado do homem mostra que Deus é fiel, por que Deus está nos punindo por sermos pecadores? Você está dizendo, peca que vocês vão ver como eu sou bom? Por que ele está fazendo justiça ou juízo contra o pecado? Aí Paulo, nesse contexto dos versos 1 a 8, ele tem a intenção de fazer os judeus concluírem que se Deus seguir esse princípio que eles estão colocando, daqui em diante Deus não julga mais ninguém, e nem mesmo os gentios, e aí mexeu com a judeusada. Se nem mesmo os gentios poderão ser julgados, aí ele, não, isso aí não. Então Paulo faz eles pensarem, faz eles refletirem sobre essas atrocidades que eles estão tentando fazer ou manipular, tentando pressionar Paulo. Irmãos, os judeus chegaram a sugerir que o evangelho que Paulo vinha pregando levava a pessoa a fazer o mal, porque isso exaltava a Deus. Isso que eles estavam, essa era a intenção deles. Eles diziam, façamos o mal para que venha o bem, aqui no verso 8. E para esses o apóstolo Paulo diz, a condenação destes é merecida. Então toda essa manipulação que as pessoas tentam fazer para se auto-beneficiar usando a palavra de Deus, isso tem juízo certeiro. Paulo conclui esse pedaço, esse trecho de Romanos, capítulo 3, esse comecinho, essa introdução de Romanos 3, dizendo que essa manipulação desses homens, de qualquer um de nós que tenta manipular a palavra de Deus para se beneficiar dela, ignorando a grandeza de um Deus santo e justo, a condenação desses é certa e merecida. Então Paulo, ele introduz o capítulo 3, botando uma ordem na casa, fazendo a judeusada se assentar. Eu creio que isso tem uma aplicação muito prática para a gente. Nós temos que nos abster definitivamente de tentar, por algum conhecimento da palavra de Deus, manipular a vontade do Senhor, revelada e que nós temos tido o privilégio de conhecê-la, por causa de interesses pessoais ou manipulações e articulações, paixões carnais, que nos fazem ignorar a vontade de Deus em prol da nossa vontade carnal. Porque é isso que eles estavam fazendo. E é isso que o apóstolo Paulo combate tão fortemente. Agora então podemos ir para a má notícia. A má notícia é que tudo está debaixo do pecado. Vemos isso dos versos 9 ao 18, vamos mastigando aos poucos. No que diz respeito à retidão pessoal, a retidão das pessoas diante de Deus, olhando para o texto, tanto o judeu quanto o gentio estão perdidos e condenados. Se depender da retidão do ser humano, tanto um quanto o outro, eles não têm justiça própria que os
justifique, que os qualifique diante de Deus. O apóstolo Paulo afirma que ninguém vai ganhar a aprovação de Deus por meio de algum padrão pessoal de justiça. E nós somos muito inclinados a achar que somos bonzinhos à beça e por isso Deus vai ter sempre uma certa benevolência conosco, apesar de eu sou pecador, mas eu sou gente boa, eu não mato, eu não roubo, eu não xingo. Então Deus vai ver como eu sou bom e então vai ter uma dose maior de misericórdia de mim. Eu creio que esse texto, Romanos capítulo 3, ele desmorona, ele implode essa justiça própria que nós muito comumente tentamos nos confortar com ela enganosamente, mentirosamente para nós mesmos. Os versos 10 a 12 nos dão uma visão geral dessa depravação humana. Esses versos enfatizam a universalidade da condenação do homem diante de Deus. Olha o que diz os versos 10 a 12. Vamos ler juntos? Não há nenhum justo. Vamos fazer uma coisa bem bonita, vamos ler bem bacana, tá bom? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Esse trecho quebra as pernas dos bonzinhos de plantão, não quebra? Dá uma boa quebrada naqueles que se acham legais porque estão num contexto que a sociedade os aceita, então Deus deve me aceitar também. Só que a gente não pode esquecer que a sociedade que nós estamos nela, mas esta sociedade, neste padrão de mundo, nesta realidade de mundo, a Bíblia nos afirma que ela está morta no diabo, ou jaz no maligno. Então, se nós nos confiamos e termos uma certa aceitação social, e por isso Deus deveria nos aceitar também, a sua referência está completamente equivocada. Você está exatamente no mesmo contexto dos judeus que o apóstolo Paulo disse que merecem apenas condenação. E esse trecho, ele destrói os nossos argumentos. Se cremos na palavra de Deus como a inspirada, infalível e inerrante vontade de Deus para a nossa vida, a boa e perfeita vontade do Senhor para nós, então nossas justificativas elas acabaram. Agora, isso não quer dizer que não existe aquela pessoa que faz alguma coisa boa pela outra. É claro que existe. Existe aquela pessoa que tem boas intenções, que tem boas aspirações. É claro que essas pessoas existem. Mas o que Paulo está afirmando é que por causa do pecado, o ser humano não tem nada que o recomende diante de Deus. Não temos o que apresentar a Deus que nos recomende. Existem muitas pessoas religiosas que são consideradas piedosas. Muitos. Nós conhecemos muitos. Mas isso não quer dizer que essas pessoas estejam realmente buscando a Deus como Salvador. De forma alguma, uma coisa definitivamente não tem ligação com a outra. Religiosidade está na contramão de um compromisso salvífico com um Deus Salvador. A maioria das pessoas cria o seu próprio modelo de Deus. Cria o seu estereótipo de Deus, a forma de Deus, um formato de Deus que lhe satisfaça, para que ela possa continuar com as suas necessidades espirituais supridas, mas sem ter que prestar contas a um padrão de justiça que vai mostrar para ela que ela está pecando. E muito facilmente essas pessoas adoram a criatura no lugar do Criador.
Se voltarmos para Romanos 1, versos 18 em diante, vamos ver que a palavra de Deus nos afirma isso. Muito facilmente. Existe aquele outro grupo de pessoas que se esforçam para obedecer a lei, os mandamentos de Deus, e por isso se acham mais piedosos do que os outros, são penitentes. Mas o fato é que nenhum deles obedece à lei em todos os pontos. Se olharmos para Tiago 2,10, são culpados, porque a Bíblia diz que a lei deve ser obedecida em todos os pontos. Quem falhar em um só é culpado. E aí o apóstolo Paulo descreve essas pessoas. Eu quero ler com vocês mais uma vez dos versos 13 a 18. Essas pessoas são descritas assim: suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas são cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Que descrição! Daqueles que se sentem seguros na sua justiça própria e acham que Deus quase lhe deve algum favor, ou lhes deve algum favor. E diante disso, o apóstolo Paulo faz uma breve reflexão sobre a lei, sobre o sentido da lei. Os versos 19 e 20 estão aqui no slide. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Irmãos, os judeus eram campeões em distorcer o propósito da lei. E a lei, ela nunca teve, o propósito da lei nunca foi privilegiar alguém diante de Deus. O propósito da lei sempre foi condenar o pecador. Eram tão manipuladores os judeus que eles usavam a lei como se fosse a segurança deles. Olha, nós, por sabermos de cor, por sermos bem articulados e por termos argumentos suficientes para ter uma aparência de cumpridores da lei, nós somos melhores que todos vocês, povo de segunda categoria, gentios que não são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E eles eram campeões nessas manipulações, nessas distorções. Encontramos esse perfil de pessoas nos nossos dias. Eles existem, continuam por aí. A questão, meu querido irmão, é que a lei nunca teve a intenção de gerar nenhum tipo de privilégio para ninguém diante de Deus. Mas a lei sempre teve o objetivo de mostrar para o homem o quanto ele é pecador e o quanto Deus é santo. Vocês lembram do teste do bafômetro? Todos sabem o que é isso, né? É mais ou menos isso. O teste do bafômetro foi criado para provar que uma pessoa está bêbada. Não foi? Ele foi criado para provar que a pessoa está bêbada. Assim é a lei. A lei do Senhor foi criada para provar que as pessoas são pecadoras e estão debaixo da ira de Deus. E nós temos uma tendência a reagir, num primeiro momento, a isso. Porque nós queremos uma lei que nos absolva. Só que reconhecer a lei de Deus como perfeita e santa e nos rendermos como dependentes, culpados e carentes diante de um Deus santo é que nos faz ter esse encontro glorioso com a justiça de Deus. Enquanto resistimos à palavra de Deus que nos mostra o quanto nós somos pecadores, a obra da cruz fica mais distante. Porque Jesus veio
à cruz e morreu pelos nossos pecados por pecadores. Então eu preciso, sim, da lei do Senhor para conhecer o caráter santo e justo do meu Deus e ver como a minha natureza me afasta dessa santidade desse Deus que quer relacionar-se comigo, por isso entregou Jesus na cruz pelo meu pecado. Manipular a lei para tentar mexer no peso e na força da lei é dar um tiro no pé. Porque se eu enfraqueço a lei, eu começo a desprezar também a grandeza do que Cristo fez na cruz por mim. A incapacidade humana nossa de nos auto-justificarmos diante de Deus faz com que nós precisemos de uma fonte de justiça. E essa fonte de justiça, ela precisa estar fora de nós. Ela precisa vir de fora, porque dentro de mim eu não tenho essa justiça própria. E esse é o motivo de todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Quando a lei, então, revelou e apontou o pecado do homem, o que é que Deus fez? Deus foi e providenciou uma forma de sacrifício para que o homem não sofresse a justa condenação de Deus. A lei que os judeus se apegavam como algo que eles se auto-justificavam, nunca foi entregue, nunca foi dada para salvar o homem, mas para mostrar para o homem que ele precisa de um Salvador. Como diz o verso 20, ficou em negrito aí, ou ficou destacado no nosso texto. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. É por isso, irmãos, que quando nos aproximamos de Deus pela sua palavra, isso não tem como gerar uma prepotência, uma exaltação, como dizia o meu professor. Ele afirmava que o conhecimento da palavra de Deus deveria gerar um coração em chamas e quebrantado e contrito, humilhado. Quanto mais conhecimento de Deus, mais humilhados nós ficamos diante do seu amor e da sua justiça. Por causa disso. Porque a lei, a palavra de Deus, veio para mostrar o amor e a justiça. O padrão santo de um Deus, ou de Deus que nos aproxima dele, mediante, através de Jesus Cristo. Caso contrário, não temos nada que nos recomende. Nada. É Deus o tempo todo vindo em direção do pecador. Amor, um amor inexplicável. Uma justiça implacável. Que temos a tendência de rejeitar pela máxima ignorância da nossa parte. Porque não temos nada que nos recomende diante de Deus. Nada. Então nós falamos até aqui da má notícia. E vou falar mais adiante um pouco mais dessa má notícia, mas agora não. Vamos tratá-la apenas como má notícia por enquanto. Vamos ver a boa. A boa notícia. Eu acredito que esteja claro que o grande problema das pessoas, então, do ser humano é pecado. Concordam comigo? Sim ou não? Foi muito xoxo. Sim ou não? Sim. O grande problema do homem é pecado. Isso nos condena diante de Deus, e essa nossa justiça própria não nos salva, não nos livra dessa desesperadora situação de pecadores condenados. Compreendemos isso como uma má notícia? Ok? Então, as pessoas devem ser salvas por alguém que não sofra do mesmo mal. As pessoas devem ser salvas por alguém que não esteja debaixo da mesma situação. Falava no Instituto Bíblico essa semana que uma determinada seita dos nossos dias, muito aceita por muitos crentes, ela nega
a divindade de Cristo no sentido de que Jesus poderia pecar. Ele tinha natureza pecaminosa. Irmãos, se enveredamos por esse caminho, Jesus, sendo este que poderia pecar e tinha natureza pecaminosa, Jesus precisava de um Salvador, então. A nossa esperança se foi de salvação. O fato é que nós somos salvos porque aquele que nos salva não está não sofre do mesmo mal que sofremos, de pecadores arruinados, sem Cristo Jesus, para aqueles que ainda estão sem Cristo. Uma pessoa se afogando, ela não pode socorrer a outra numa mesma situação. Pode? Você está lá se afogando, e do teu lado começa a gritar, socorro, socorro. Não, peraí, que eu estou aí, vou te socorrer. Aí os dois afundam. Tem como um afogado se afogando ser socorrido por um outro afogado? O ser humano ele não tem como produzir uma justiça aceitável para Deus. Mas Deus fez isso. Deus fez isso através do seu Filho, Jesus. E essa justiça de Deus nos é apresentada nos versos 21 ao 26, que vamos ler mais uma vez. Acompanhe comigo. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso merece um amém bem forte, amém? Coisa linda demais o texto desse. A boa notícia de Deus em nosso favor. Que coisa espetacular. Irmãos, quando a ira de Deus foi derramada sobre o seu próprio Filho, esse padrão de justiça implacável de Deus nos justificou de uma vez por todas. Não por nada que eu pudesse produzir durante toda uma existência, mas por um único e definitivo gesto de Deus em nosso favor. Indo à cruz e morrendo pelo nosso pecado, satisfez o padrão perfeito da justiça de Deus e tornou Cristo o justo e o justificador, de uma vez por todas, da nossa culpa e do nosso pecado. Irmãos, a justiça de Deus exigiu um pagamento pelo pecado. E quando isso aconteceu, e quando Deus pagou pela minha culpa, mandando Jesus morrer pelo teu e pelo meu pecado, o que aconteceu imediatamente? Foi decretada a salvação daqueles que creem. Irmãos, essa é a coisa mais linda. Qual a nossa participação nisso? A nossa participação é sermos pecadores que reconhecem a sua condição miserável. Essa é a participação do homem. Para que Deus venha com a sua santa e perfeita justiça e decrete a nossa salvação, a salvação através de Cristo Jesus para todo aquele que crê. Se Deus nos julga por nossa própria justiça, nós estaríamos perdidos. Não restaria um, Ele nos declararia injustos, perversos. Mas aquele que morreu em nosso lugar, Ele ofereceu a sua justiça no lugar da nossa miséria. Foi isso que aconteceu na cruz. A nossa miséria foi trocada pela justiça de Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então Deus nos declara justos, tendo por base a obra de Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo afirma
no verso 23, todos pecaram. Não há ninguém que esteja fora do alcance daquilo que Deus providenciou em propiciação, como pagamento pela culpa do pecador. Ninguém está fora, todos pecaram. Todos estão absolutamente carentes, destituídos, separados da glória de Deus por causa do pecado. Mas também afirma que nós somos justificados, tornados justos, declarados perdoados, gratuitamente, pelo seu favor inexplicável, pela sua graça, um favor que nós jamais vamos merecer, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, essa salvação que nós recebemos, ela foi cara, ela não foi sem um custo, ela não foi sem preço. Essa salvação que nós recebemos e foi decretada por Deus para aqueles que creem no Senhor, naquilo que Cristo Jesus fez por nós, ela custou a morte do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Mas é absolutamente sem custo para mim e para você. Ou foi absolutamente sem custo para mim e para você, e é absolutamente sem custo para você que ainda não entregou o seu coração a Jesus. Não há nada, e o motivo de ser sem custo é porque não há nada que você e eu possamos fazer para receber este presente glorioso da salvação que nos foi dada em Jesus. Essa salvação é um ato da justiça de Deus, que deve ser aceita mediante a fé em Jesus Cristo, para todos aqueles que creem. Não é uma mera convicção intelectual, não é uma mera repetição de algum credo ou de boas intenções religiosas. Não, isso é obra. E nós não temos como comprar de forma alguma o que Deus fez por nós, o padrão da justiça de Deus, manifesto em Cristo Jesus na cruz. Essa convicção de fé já é um ato da graça de Deus nos convencendo do nosso pecado. É a rendição de um homem. Esse ato de fé é quando o homem se rende e diz: eu sou um pecador miserável e carente. Por mim mesmo eu estou indo para o inferno. Mas pela graça de Deus sou transportado para a condição de salvo, filho e perdoado. O problema da maioria das pessoas, de forma alguma, é crer que Jesus existe, crer em Deus, crer em Jesus. Isso é fácil. Não é difícil crer num Deus ou num Jesus, principalmente no caso de Jesus, num Jesus histórico. Isso é comum, isso é normal e é fácil. O problema é que queremos desesperadamente fazer algo pela nossa salvação, para que eu possa manter o meu Salvador no arreio, para que eu tenha controle sobre aquele que me salvou, para que eu não seja aquele que obedece diante de um Deus que é Senhor e justo. Para que eu possa manipulá-lo, eu quero controlá-lo. Então a gente tem aquela tendência de resistir a uma salvação que vem de graça. É aí que vem o problema para crermos na obra de Cristo. Eu tenho que merecê-la de alguma forma. Eu tenho que ter parte nisso de alguma forma, porque na verdade a gente quer ter sempre o controle das coisas. Nos colocar como rendidos e dependentes do amor de Deus, retira as nossas defesas. Mas é isso que nos põe na condição de filhos também. Mas normalmente o ser humano resiste a isso, fortemente. Mas aí nós vamos lá para Isaías 64, verso 6. Vocês vão ver isso melhor no GECOM. E vamos ver lá que a nossa justiça, o profeta Isaías diz que a nossa justiça é como um trapo imundo aos olhos de Deus. A nossa justiça é como um trapo imundo. Quanto mais nós oferecemos as nossas obras a Deus, mais nós ofendemos a Deus. Quanto mais nós oferecemos os nossos belos gestos, mais trapo imundo a gente joga na cruz. Porque a nossa justiça própria é trapo imundo.
Eu ouvi o Paulo falar aqui mais cedo, algo que eu vou mencionar aqui agora. Eu passei uma boa parte, talvez toda a minha adolescência, parte da minha juventude, infância, vendo as pessoas ali tendo que provar a sua conversão, andando pelo corredor da igreja, levantando a mão, indo à frente e tal, aquelas coisas. Levante a mão e venha à frente para ser salvo. Objetivamente, há pecado em levantar a mão e vir à frente? Não, talvez muitos aqui tenham tido um encontro com Cristo dessa forma. Não há pecado nisso. O pecado está em eu achar que se eu não levantar a mão e ir na frente andando pelo corredor, não fui salvo. Porque nós temos uma necessidade de nos justificar diante de Deus, como eu não sou tão dependente assim. Eu levantei, eu fui à direção de Deus, eu levantei minha mão. Mas Deus não quer nada disso, isso é trapo imundo. Tudo que nós temos que fazer é reconhecer a nossa miséria, reconhecer a miséria da nossa justiça própria e confiar na justiça que Jesus Cristo oferece no lugar da nossa. Incapaz. É isso que nós precisamos fazer. Olha que coisa louca, eu ofereço umas coisinhas temporárias. E acho que isso é bom à beça. Aí vai Deus, através da sua justiça, e me dá perdão de pecados e vida eterna. Vê se isso não é jogar trapo imundo na cruz. Precisamos parar de confiar em nós mesmos e definitivamente confiar naquilo que Cristo produziu por nós na cruz. Essa é a maravilhosa boa notícia. Eu quero terminar falando sobre aquilo que chamamos de má notícia, mas é a única má notícia que é a melhor notícia que nós poderíamos ouvir. A má notícia é tudo que nós precisamos para poder ter esse encontro glorioso com a boa notícia. Porque eu só vou me encontrar com a boa notícia se eu compreender que a má notícia mostra que eu sou absolutamente incapaz. Eu sou um pecador, devedor, morto em pecados e delitos. Mas Cristo providenciou um livramento para me livrar desta culpa e dessa miséria. Então eu preciso da má notícia para poder desfrutar da gloriosa e boa notícia da obra de Cristo Jesus na cruz por nós pecadores. Eu queria muito que você, que já entregou o teu coração um dia a Jesus Cristo, refletisse. Como você tem tratado a sua vida cristã? Como você tem tratado o teu relacionamento com Deus? Uma vez que você está entendendo, espero, pela graça de Deus, que você esteja compreendendo, que a sua salvação não veio por qualquer mérito. Uma coisa meio tensa é que quando a gente aceita a Cristo como Salvador, nós percebemos a nossa miséria. Aí o tempo vai passando e começamos a achar que o crescimento na vida cristã nos traz algum tipo de mérito. Irmãos, quanto mais temos de Deus, mais vergonha passamos. Mais necessidade da nossa serviço está dobrada e o nosso clamor está renovado. Porque nós carecemos do perdão de Deus, porque quanto mais conhecemos do Senhor, mais devemos reconhecer que somos pecadores. Mais devemos reconhecer que temos um Deus amoroso, que nos salvou e perdoou apesar de nós. E hoje, conhecedores disso tudo, ainda temos a cara de pau de achar que Deus muitas vezes nos deve alguma coisa, ou que Deus não ouve a minha oração porque não me atende como eu queria. Você já imaginou se Deus não atendesse a nossa oração? Haveria alguém vivo e respirando aqui hoje? Estamos vendo isso de quarta-feira. Deus nos dá a vida e mantém a nossa vida ainda. Se Ele faz isso com um passarinho e com as florzinhas, por que não faríamos conosco, que somos a sua imagem e semelhança? Mas parece que nós vamos perdendo humildade, nós vamos perdendo com a vida cristã rendição, o estado de rendidos diante de uma graça inexplicável. Isso nos enfeia, isso nos empobrece. Isso enfraquece a nossa vida cristã. Isso enfraquece a igreja. Quando perdemos a percepção do que é o nosso pecado e do tamanho da graça de Deus,
Nos tornamos crentes sociais, que manipulamos o nosso relacionamento com Deus de acordo com os nossos interesses. Botamos Deus em nossa agenda como se Ele se submetesse a uma situação dessa, porque perdemos a perspectiva da nossa miséria e nos acostumamos com a grandeza da obra de Cristo na cruz e tratamos como uma coisa histórica muito legal que eu acredito, mas que eu vou pensar nela melhor quando estiver na UTI. Para você, meu querido irmão, queria muito que você considerasse e se alegrasse com o fato de que Cristo morreu por pecadores, dos quais eu e você somos os maiores. Amém? Para você que ainda não teve encontro com o Senhor Jesus, o pecado estraga mesmo. O problema do homem é pecado. E para esse problema, o próprio Deus pagou o preço pelo seu pecado, pela sua miséria, pela sua incapacidade de prover para você mesmo qualquer tipo de livramento. Deus mandou o seu Filho morrer na cruz pelo seu pecado, para te dar o perdão de pecados e a vida eterna. Esta é a grandeza, a perfeição da justiça de Deus. Isso Deus fez por você. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado. Muito obrigado, ó Pai, por podermos lidar com essas verdades que jamais podem ser esquecidas, ó Pai. Não podem ser colocadas em segundo plano, porque aqui está a essência da nossa vida cristã. Se somos crentes no Senhor Jesus, é porque nós somos pecadores perdoados. E se somos pecadores, isso não é nenhum privilégio, não. Isso é uma confissão de miséria. Miséria essa substituída pela tua justiça na cruz, através de Jesus. É isso que nos dá, ó Pai, presente da vida eterna, do perdão de pecados, o privilégio de buscarmos uma vida santificada, conformada a Cristo Jesus, mas não antes de entendermos a desgraça que o pecado causa em nossa vida. Eu peço em nome de Jesus, ó Deus, que haja confissão de pecados aqui nesta noite. Que haja reconhecimento, ó Deus, aqui de uma vida cristã talvez fragilizada por interesses, por conveniências, um relacionamento com a Tua palavra, ó Deus, meramente social, meramente religioso. Que possamos definitivamente compreender que a Tua palavra tem um propósito de, sem dúvida, consolar, mas também tem um propósito de julgar, de mostrar o pecado e nos conduzir à vontade de um Deus santo, que revela uma justiça perfeita para o pecador. Ó Deus querido, nos ajuda a termos esse nível de relacionamento com o Senhor. Ser com aqueles, ó Pai, aqui nesta noite que ainda não entregaram seus corações a Jesus. Que haja arrependimento gerado pelo Teu Santo Espírito. Que haja reconhecimento, ó Pai, da miséria que o pecado nos coloca. E que agora possam sentir, ó Deus, reconhecendo que são pecadores, crendo na obra de Cristo Jesus na cruz em seu favor, que possam receber também toda a alegria da salvação, do livramento da escravidão do pecado, do prazer gostoso da Tua graça que nos consola e nos aproxima de um Pai amoroso e justo. Traz, ó Pai, aquele que ainda não cria em Cristo Jesus, que haja salvação aqui nesta noite, eu te peço. Assim eu te agradeço pela Tua palavra. Peço que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana em tudo guardada, guiada, provida pelo Senhor. Ó Deus querido, eu peço em nome de Jesus por aqueles que estão lutando com o trabalho, com o desemprego. Abre a porta do trabalho, dá o sustento, Senhor, para essas famílias. Dá saúde para o enfermo, ó Pai. Nos ajuda a Te cultuar, Te adorar a cada momento da nossa vida. Já colocamos agora diante de Ti, ó Pai, o trabalho da comunidade imediata, de manhã e à tarde. Que aquelas pessoas possam ver o amor de Jesus
e sintam a necessidade, ó Pai, de rendição, de se aproximarem de Ti, ó Pai, reconhecendo que são pecadoras e que Tu és o Deus que perdoa pecados. Ó Deus querido, assim eu te peço, mais uma vez muito agradecido pela nossa igreja, pela nossa escola bíblica dominical, por cada pessoa aqui nesta noite que nos visitam, abençoa cada um conforme a Tua santa e perfeita vontade. Assim te pedimos, ó Pai, no nome santo de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de vós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe. Podem sentar, tenha seu tempo de oração.